Aí, professor, Agora agora? sim, rapaz. Agora Ah, sim. Tem que Josi dar aí a deu uma cara pra bater, que é isso? Negócio de tem que nuvem aparecer, né? negra. Tem que dar a cara pra bater. Valeu, Josi. Foi Josi que salvou, viu? Valeu, Josi. A gente ia ficar Gente, olha, tentando mesmo. é, deixa eu dar agora que eu tô. Agora chega a ficar alegre agora. Tudo bem, Ronald? Tudo bem sim, professor. Estava ansioso esperando essa live. Rapaz, eu Aí, tava de agonia. Tava de agonia. tá agoniado desde ontem também. Eu já, como eu disse eu tinha dito para você, acho que não vou conseguir nem dormir para poder ter Era essa pra ter conversa. sido ontem, só que eu já vou me desculpando aqui, o pessoal não foi ontem, porque eu passei por um procedimento odontológico, e aí precisei ficar em repouso 2 dias. Eu digo, não, quarta-feira eu retorno às atividades, pode confirmar lá que a gente bate esse papo sobre esse livro. Tem aluno meu entrando aí, boa noite, Gustavo, amigos, um amigo meu da França, é, esqueci o nome dele agora, não posso, né? Tô nervoso, peraí. Não, gente, tranquilo. Aí um Jeremy, papo. Jeremy, Jeremy da França, valeu, Jeremy. Para ele Ah, já é noite lá, vou dar um bom soar para ele, porque já é noite lá na França. Valeu, obrigado. o professor é outro nível mesmo. Ó. Não, 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 que é isso? Falando até Josi, francês já, você foi a professor. responsável por essa live de hoje, viu, Josi? Se não é você para dar aquela grande dica, não ia prestar essa conexão. Larissa entrou, Lucimar também. Juliana, valeu, Juliana, obrigado por esse apoio aí. Juliana, que faz parte da minha, como é que eu vou dizer aqui? Eu não quero me comprometer. Faz parte da minha caminhada religiosa. Pratica da mesma religião que eu pratico, que é o Espiritismo. Inclusive, Ah, domingo estava com ela. Valeu, Juliana. Beijão. Estudante de Química do IFES. Futuramente, uma colega nossa aí, professora Juliana. com certeza. Aluna Maíra Severo. Professor, Graziela Cerqueira. Estou aqui seu público saudando o está pessoal, geral viu? Pode aqui. falar. Hã? Seu público tá geral aqui, viu? Eu estou começando agora, eu sempre fui um pouco parado para as redes sociais, mas estou começando a movimentar agora, por isso mesmo. Não, A vamos lá. gente, Agora fiquei animado. Apareceu minha imagem, fiquei animado. com certeza. O Wellington aí chegou, Graziella também. Graziela Cerqueira, um forte abraço. Amanda, Amandinha do Shaddai, obrigado pelo prestígio. Joyce, S3. Então, pessoal, a gente programou para 19h30 e estamos fazendo o teste. Aí já tem quase 20 minutos de teste, mas com Agora certeza vai funcionou. ocorrer tudo bem, que está funcionando assim. Agora funcionou. Agora deu pra ver que eu tô gordo mesmo. É isso. E, professor, hoje aqui a discussão não, mas a apresentação, no caso, foi a proposta que eu fiz, é de apresentar para poder até instigar a leitura, a compreensão maior, o debate, não é isso? É, eu até comentei com você nos bastidores que tudo que eu falar aqui, eu queria ter muito essa honra de ter sido eu o descobridor dessas informações todas, mas não fui eu. Foi essa senhorinha aqui, Lilian Maurício, que é uma grande historiadora, se dedicando agora à antropologia, e foi ela que fez esse apanhado completo do que a gente vai conversar aqui hoje. Muito interessante sobre a nossa identidade, sobre o discurso racial, bastante interessante esse livro. É atual, é presente, né? Isso mesmo, ela trazendo traços do século XIX, que é o começo da discussão, mas é sempre atual essa discussão. Justo, porque ela, para início de conversa mesmo, ela faz esse recorte temporal, que é de 1870 a 1930. E por que que ela faz esse recorte? 1870 por conta da Lei Eusébio de Queiroz. O Brasil estava engatinhando ainda para caminho da abolição, né? Que só viria em 88. Então, ela faz esse recorte temporal. O que é que está se pensando sobre as etnias que existiam aqui no Brasil nesse período? Até a transformação de 30, porque vai coincidir também
com o fim do poder das oligarquias de São Paulo, de Minas, a chegada de Vargas, a Revolução. Então, ela vai pegar esse início de Brasil nesse cenário aí, de 70, 1870, finalzinho do 19 e início do século 20, 1930, com a Revolução de Vargas. Exatamente. Então, esse último período aí do século XIX é um momento turbulento, né, que estamos encaminhando para a abolição da escravatura, da escravidão, e também em 89, vamos ter a proclamação da República. Então, está um momento turbulento aí. Inclusive, eu já vi você comentando, alguém vai comentar aqui os bestializados, né? Formação das Almas. Então, desses dois livros que eu vi você comentando, alguém vai fazer algum comentário aqui, você vai convidar alguém. E Então, pega justamente... Aí, já vamos deixa aí para vocês, os leitores aí, porque já pega o gancho disso que a gente vai falar aqui hoje também, que é esse período aí da proclamação da República. Aí tem professores do ensino médio, tem um professor Rodrigo aí que na área da contabilidade, aí o professor Valeu, um gente, sucesso. prestígio aí. A professora Glenda também foi minha professora de geografia no ensino médio. Muito bom, Aprendi massa. é, um, é uma implementação, né, serviu de base também para a gente aprender um pouco mais de história do Brasil, contexto Tem geral, professores que marcam, são as inspirações que a gente leva para o resto da vida. com certeza. O professor é um é uma extensão dos alunos, né? O professor nunca se Com torna um certeza. ex-professor, né? Não, é eternamente professor. Eternamente professor. Eternamente professor. Michele Dias É, também, minha prima, boa noite. É é o professora único também, que ela é professora de é pedagogia. o único que mesmo de férias ainda é professor, porque se o aluno encontra-se e vê assim, professor, não tem vida própria não, é a profissão e A todo pronto. momento, né? É, E o professor aí já estamos quase caminhando, 19h25 aí já dá para continuar daqui mesmo, viu? já vamos dar início então. 5 minutos já deu para esquentar, a conexão. Opa, tá balançando aqui porque eu tô tentando ver as mensagens para mandar um abraço aí pro pessoal. Uma discussão bacana. O link, o vídeo eu vou deixar gravado aí para quem quiser posteriormente ficar acessando, ver as informações. Eu Rafaela deixei falou também que é a profissão que forma as profissões. Exatamente, Rafaela. Muito bem colocado. Ítalo Abraham aí, Ítalo Andrade foi meu colega desde o colega de turma, um amigo mesmo, desde o ensino infantil até a formação do ensino médio aí. E nos próximos dias também vamos estar discutindo aí Os Miseráveis, mas não o de Victor Hugo, Os Miseráveis com Sim. adaptação de Carrasco. É um livro muito Melhor importante também. ainda, porque já vem mastigadinho todas as informações. Já vem do jeito que a galera entende de primeira. Sem O professor muito, também presente, Luiz Fernando, um sem abraço, muita Luiz. linguagem metódica, mais no popular. Isso é bom porque leva para mais pessoas. Populariza. Bom, Oi, Rafa. Rafaela aí presente. Deixa eu ver mais quem aqui, às vezes vai passando. Professor Farley, Lívia, minha tia aí. A família está presente aqui. Família é sempre um braço forte aí para nos ajudar, não é isso? bom, muito bom. Valeu, galera. Obrigado. Eu estou honrado pelo convite. Obrigado aí vocês prestigiando nosso debate aqui, nossa conversa. Uma conversa bacana aqui sobre o livro O Espetáculo das Raças. O espetáculo das raças. Essa eu vou usar a palavra obra-prima aqui, essa obra-prima aqui de Lilia Moritz Schwarzer. Espetáculo das raças. Muito bom. Né, professor? Então, já que você já falou o nome da autora do livro, apresente um pouco mais dela para a gente. Então, ela, historiadora, quando se fala em história no Brasil, eu acho que ela é o maior expoente em história no momento é a Lilia Moritz Schwarzer. Inclusive, ela teve até aquele programa na Band, que era eu esqueci o nome agora. Era um programa que retratava a história, que tinha
as, as explicações dela e o Dan Stuba aqui apresentando o contexto da história, nisso sendo dramatizado, mas ela mostrando a veracidade dos fatos, como realmente tinha acontecido. Então, qualquer roda de discussão de história no Brasil hoje, você vai vir falar, com certeza, na citação de Lilia Maurício Schwarzer, que se dedica atualmente ao Departamento de Antropologia da USP, lá em São Paulo, essa senhorinha aqui. E aí, ela vai ter como tese de doutorado esse apanhado de informações aqui, o Espetáculo das Raças, que a gente teve o prazer de ter contato na Faculdade de História, em que a professora doutora Ilka separou vários livros já no primeiro dia de aula. E aí eu fui mais pelo título. Eu confesso que eu fui pelo título. Eu vi o Espetáculo das Raças, eu digo, pá, isso aí eu quero. E fiz Bastante sozinho, chamativo. viu? Foi. E fiz sozinho o trabalho. Eu digo, epa, esse daí eu quero. E aí, só pelo título, já me chamou a atenção. Espetáculo das Raças. Cientistas, instituições e a questão racial no Brasil, de 1870 a 1930. Pronto, aí o livro você já sabe para quem veio, do que é que se trata. E ela é demais, como dizem a colega Josi aí. Ele é a maior referência em história no Brasil e antropologia no Brasil hoje. É Lilia Maurício. Tá, bacana, bacana. A Lília, ela faz esse apanhado, como você já colocou aí, e, e ela vai apresentando teses de intelectuais da época, né? Isso, quem estava em vigor naquele Então, momento, e sergipano também, é isso? ela já inicia com o Sergipano, gente. O que é que vocês estão pensando? Ela já de início, depois que você lê a introdução dela, o primeiro capítulo, quando ela vai tratar lá do espetáculo da miscigenação, na primeira página ela já cita Silvio Romero. Porque o que é que vai acontecer? Esse livro, ela faz esse recorte temporal de 1870 a 1930, então o que é que ela vai perceber? Como a Lei Eusébio de Queiroz é criada, ela vai percorrer as instituições científicas que estão tratando do tema sobre miscigenação, raça, discriminação. Então, ela vai passear por esses lugares onde chegam algumas teorias que estão sendo muito fortes na Europa, tipo determinismo biológico, tipo positivismo. Então, algumas teorias que estavam sendo defendidas na Europa chegam no Brasil agora nesse final do século XIX e as academias de direito de Recife, São Paulo, vão mastigar isso que vem de fora e vai trazer isso como verdade, sem fazer um estudo mais, como ela mesma cita, como ela mesma faz a crítica, sem fazer um estudo meio minucioso para descobrir alguma coisa, não, já tem aquilo como verdade absoluta e passa para a sociedade e acabou. Depois ela vai na Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio. Também ela vai investigar os artigos que estão sendo escritos, quais são os debates entre os médicos sobre essa miscigenação, sobre as etnias, sobre as raças. E, a partir de uma tese do médico italiano Cesare Lambrosi, que vai dizer que a delinquência na Itália, ele vai fazer estudos de delinquentes na Itália a partir da definição de raça. Ele vai procurar saber qual se tem algum fator biológico presente nos delinquentes da sociedade. E esse discurso vai chegar aqui no Brasil. Vai Fica chegar aqui no forte. Brasil, inclusive, vai chegar forte. Inclusive, ela vai ver em alguns artigos de Nina Rodrigues, na Bahia, o médico Nina Rodrigues, na revista de medicina da Faculdade da Bahia. E ele também vai querer justificar a delinquência no Brasil aos negros. Ele vai dizer que a raça negra, a etnia negra, não é etnia não, ele usa raça mesmo, ele coloca o Tá? termo raça. Ele vai dizer que a raça negra tem fatores determinantes biológicos que influenciam para essa delinquência, uma vez que o sistema prisional... Por isso que ela vai na faculdade de Direito e na faculdade de Medicina, porque a faculdade de Direito também vai ter esse discurso como verdadeiro, e aí ela já inicia com Silvio Romero e vai trazer, vai pegar essa teoria que vai estar vindo de fora e vai
achar que é uma verdade absoluta e vai começar a debater sobre isso. Por que ela vai na faculdade de Direito? Era o maior nome de ciência no Brasil. Ela inicia falando justamente sobre isso, sobre os homens da ciência. Quem eram os homens da ciência? Então, quem era que produzia ciência? Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina. Então, por isso que ela vai primeiro nessas instituições. Porque, como ela trata lá no início, cientistas e instituições. Então, ela vai atrás desses homens cientistas. Cientistas, pessoas que estão na universidade produzindo ciência. Então, os brasileiros que estavam produzindo ciência, ao invés de serem mais críticos com essas teorias, não, foram só repetindo o discurso sem um estudo mais aprofundado. Então aí podemos ver que os intelectuais eles estão fazendo parte da construção, né? Eles estão construindo a identidade, no caso, mas é uma identidade para aquele momento ali, ela vem pegando aquela turbulência da década de 70, década de 80, para poder até justificar alguns atos que vamos ter na República, porque a República ela tem um ideal liberal, não é isso mesmo? Sim. Tá certo. Inclusive, essa república que, quando é criada, vai pegar esses discursos que estão sendo produzidos onde se faz ciência no Brasil, que é a Faculdade de Direito de Pernambuco, a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina da Bahia, a Faculdade de Medicina do Rio. Então, o governo vai pegar, a República vai pegar discurso desses locais de ciência e vai colocar em prática, através de quê? Da eugenia. A teoria da eugenia, o casamento interracial, nesse momento vai ser proibido no Brasil. Vai coincidir com a leva de imigrantes que chegam aqui para poder suprir o fim da escravidão. Então, a tentativa de embranquecer o Brasil, por isso que Lilia Morichoas, ela vai chamar esse livro de Espetáculo das Raças. Então, ela vai tratar primeiro do negro, que está sendo, através de um discurso científico, está sendo discriminado, e após isso ela vai falar das etnias que chegam da Europa, que chegam para embranquecer esse Brasil. A verdade foi essa, a teoria de eugenia, que a República vai querer agora embranquecer o Brasil. Então, É três uma séculos de política de leva fato, de... né? Isso, 3 séculos de negros chegando aqui da África, na condição de escravizado. Então, vamos embranquecer o Brasil, digamos assim, que já estava É, altamente miscigenado, com os imigrantes. Então, a eugenia só teve fundamento por conta desses discursos raciais que vinham das instituições científicas. um outro intelectual que logo no início ela coloca é o João Batista Lacerda, que ele vai participar de um congresso, acho algo muito interessante, ele vai participar de um debate, um congresso sobre raças, isso na França, e ele apresenta Ah, como justificativa da tese dele um quadro, uma pintura, não é isso mesmo? sim, E dentro dessa pintura, que a pintura é a tela Redenção de Kant, no qual ali está representada três gerações, que a tese dele é justamente que dentro de um século, então de três gerações, haveria o embranquecimento da raça. E ele leva esse quadro para poder, essa pintura, para poder demonstrar como seria esse embranquecimento. Então, essa pintura tem uma senhora negra, tem um rapaz branco, tem já uma moça, uma mulher com os traços já de miscigenação, e no colo dela tem uma criança branca, totalmente branca. Então, ou é seja, esse tipo de depois desse discussão. processo todo, vai vir o branco para embranquecer. Então, é Não é isso? tratado justamente como. Exatamente isso, professor. Então, ela chama atenção, o livro é interessante por isso, porque chama atenção para esse discurso racista, fortemente racista, que está sendo produzido aí e que está vindo das instituições científicas. Então, digamos que ela vai querer justificar o racismo que existe hoje forte e contemporâneo, digamos isso, não estou falando que ela fala isso, mas digamos que ela vai querer justificar porque veio produzido da ciência, dos homens de ciência. Então, começou nos homens de ciência e perpetuou pela sociedade, virou plano de governo, como você mesmo falou aí, de Estado, quando a eugenia vai ser forte,
a proibição de casamentos interraciais, para que não haja, para que a população venha se miscigenar com o imigrante europeu que está chegando, e não mais com a raça negra, a etnia negra. Então, justamente isso. Também é característico no livro essa construção da identidade, da narrativa, não é isso? Vai construir e vai enaltecer uma raça, que é a raça branca, e vai menosprezar a outra. É essa Pronto. narrativa que está sendo construída, não é isso? Nessa tentativa de construir essa identidade, ela vai sair das instituições científicas e agora ela vai para outras instituições que estão sendo criadas, primeiro criadas pelo Império e posteriormente a República tomando conta, que são os Institutos Histórico e Geográfico do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que guardou todo o acervo do Brasil Império, e os museus em diversas partes do país, no Pará, em Recife, em São Paulo, na Bahia, os museus. Então ela vai sair agora das instituições científicas, digamos assim, que produzem ciência, e ela vai para os lugares onde vão guardar essa identidade que está se formando agora. Só que o curioso, quando ela vai percorrer essas instituições, os arquivos, nesse corte temporal de 1870 a 1930, é que ela vai perceber que o acervo que está sendo guardado, o acervo que está sendo construído, de certa forma, é privilegiando a etnia branca, é o europeu português. Ela vai perceber que o que se escreve sobre essas etnias aí nesse início vai ser somente colocando o índio numa posição de quase de mitologia, como algo fantástico, surreal, e apenas vangloriando a etnia branca, o europeu. Tem uma sobreposição aí, né, da importância de cada etnia, de cada raça para Sim, a lógico. sociedade, não é isso? Não levando em consideração, justamente, não levando em consideração a maior parte da população, que foi a miscigenação de negros, índios e o europeu também, né? Então, está escondendo a história, não está mostrando, não está preservando a história como ela deve ser feita. Eu tenho até outro livro aqui que fala sobre essa construção de identidade do brasileiro, que é o povo brasileiro de Darcy Ribeiro, e ele vai dizer que dessa ninguém existe, porque ninguém existe. Meus alunos até ri quando eu vou explicar essa ninguém existe que ele trata, Darcy Ribeiro. Ele vai dizer que Aham. o índio com o europeu nasceu ninguém, e não existia essa etnia no mundo, é índio e europeu. Ele vai dizer que do índio e do negro também nasceu outro ninguém, e também não existia essa etnia que se forma agora. E do português com o negro também não saiu também outro ninguém. Então ele diz que dessa ninguém existe, nasceu o brasileiro. E vem casar com o que Lídia Maurício Soares vai falar, esse espetáculo da miscigenação. A gente não tem como separar no brasileiro se você tem uma origem branca, de índio ou de negro africano. Por quê? Porque as correntes se entrelaçaram demais e se perdeu. Então, por isso que Darcy Ribeiro vai dizer que hoje a etnia é brasileira. Não existe você, lógico, a sua cor de pele, suas características físicas, tal, são características físicas. Mas a raça humana, como deve ser, todo mundo tem dois pulmões, um coração, dois rins, então a raça é humana. A sua etnia pode puxar para alguma coisa por conta das suas características físicas. Mas, de certa forma, não tem como. É todo mundo brasileiro, porque tem aí um pouquinho do índio, um pouquinho do europeu, um pouquinho do negro. Então não tem como. Nós somos o segundo mais negro fora da África. A gente só perde para a Nigéria. Então, como é que as instituições estão sendo criadas agora? Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, museus, e está guardando, preservando a identidade desse brasileiro que está nascendo. E quando ela vai ver nessas instituições, apenas o europeu está numa posição privilegiada, apenas o europeu está sendo. É, apenas o europeu está construindo a história através somente da visão dele, somente da representatividade dele.
certeza. No Tem início alguém do. perguntando alguma coisa aqui, Ronald. Ah, Deixa eu. Jorge, meu amigo Jorge Júnior, da Forolândia. Como as escolas podem ajudar a combater o racismo? Pois é muito forte a desigualdade racial em nossa sociedade, mas acredito que a educação pode mudar isso. Eu também acredito. Olha, já está mudando, viu? Já está mudando. Eu não digo nem a escola, porque não é querendo livrar a nossa parte, não, mas a educação começa em casa, né? A escola vai apenas ela vai dar uma instrução de conhecimentos científicos, digamos. Mas a educação, você, Júnior, você educa a sua filha, tenho certeza que sua filha não é racista, porque eu lhe conheço e tal. Então, quem educa é a família. Então, a escola tem que reforçar esse discurso construído em casa. Então, como é que a escola pode ajudar? Reforçando o discurso de casa. Então, se a criança vê em casa um discurso racista, ela vai chegar na escola e vai reproduzir um discurso racista. Se ela em casa tem uma instrução para não ser racista, ela tem uma convivência interessante com todas as etnias e tal, então ela não vai reproduzir isso na escola. Então, como é que a escola pode ajudar? Reforçando o que vem de casa. Então, se em casa você educa seu filho, como eu sei que sua filha é uma fofa, não é racista, então na escola os professores só vão reforçar essa bagagem que ela está trazendo de casa. Então, não vamos colocar só a culpa na escola, não, nem a responsabilidade da escola, não. Eu não estou querendo tirar a culpa de fora, não, mas a escola ajuda como? Reforçando o discurso que vem de casa, a bagagem de casa. Com certeza. Abrindo a escola, ela vai abrir esse debate, um leque, né? A respeito da Inclusive, tolerância. Júnior, só pegando o gancho nisso aí, respondendo melhor você, as escolas já estão mudando, o que está ajudando as crianças da educação infantil, aquela questão do lápis de cor, cor da pele. Parece bobagem isso que eu vou comentar, mas já não está vindo mais com essa dominação, já está vindo mais uma cartela de cores. Eu digo isso porque eu sou professor de artes também. Então já vem uma cartela de cores mais diversificada, porque quando eu era garoto, eu sou negão, mas quando eu era garoto, e na escola lá, quando tinha o lápis cor da pele, era aquele lápis rosa. Minha pele não é rosa. E hoje em dia já está mudando, já tem uma escala de cores mais diversificadas. Então, a escola já está fazendo a parte dela. A escola já está mostrando que aquilo não pode mais ser reproduzido, aquela coisa da generalização da cor, da etnia e tal. Não. A criança negra tem que ser representada, a mulatinha, o negrinho e tal, tem que ser representado. Então, isso já está mudando desde a educação infantil. Só para deixar redondinha aí a resposta que ele perguntou, o que, é que a escola pode ajudar nessa discriminação. Reforçando o discurso de casa e aplicando as práticas para que os meninos convivam entre si sem essa besteira de racismo. Com certeza. Então, professor, o livro ele traz também outras ideias, né? Ideia de poligenia, traz essa questão do branqueamento, da raça. Ele vai falar da poligenia, da monogenia, que naquilo que eu falei do César Lambroso, inclusive ele vai fazer estudos com crânios na Itália, medição de crânio, e ele vai ver aí que ele vai tentar justificar essa delinquência, como eu falei, colocando como algo genético, como se fosse uma carga genética do negro, vendo que, a partir de que ele vai fazer isso? Vai se detectar que há tem um número bem maior de negros presos do que de brancos, como acontece hoje na nossa sociedade, infelizmente. Então, ele Isso. vai tentar justificar esse número de negros através da ciência, da biologia, da genética. Ele vai tentar fazer estudos para tentar justificar a delinquência como um fator genético. E isso, graças a Deus, já foi rebatido no século XX. Então, mas é aquilo, vamos se lembrar. É isso que Lilia Morichoase vai tratar nesse livro. Dessas falsas teorias. Ela vai tratar dessas falsas teorias, da falta de crítica dos homens da ciência no Brasil
que também pegam isso como verdade e vão colocar em prática aqui também. Ok. Então, dentro dessa teoria, questão criminal, racial, tem também um fato interessante, é que ele tenta antecipar, a ideia dele é antecipar o crime antes de o crime, ele vai antecipar o crime. Ou seja, pelas características do sujeito. Então, aí é algo Justamente. Então, injustificável, né? vamos justificar somente pela etnia, somente pelas características físicas, digamos. Vamos justificar ou já fazer a avaliação que a pessoa, o sujeito, é um criminoso, já por ele ter essa carga genética, o que é absurdo, né? E raça é raça humana. A gente vai ter as variações, as características genéticas, características específicas, tom de pele, cabelo e tal, mas raça é humana. Ninguém tem. A raça humana, todo mundo tem, como eu falei, 2 pulmões, 2 rins, fígado e tal, então só existe uma raça humana. O professor Márcio Zé, o Márcio José, um grande professor, professor de história também. É, então, dentro desse contexto, professor, justamente essas E aí, teses, ela vai... Márcio, beleza? Convida a Márcia aí na próxima. Cléa Nunes, minha amiga Cléa. Cléa você conhece, Ronald. Cléa era do curso de pedagogia, Ah, sim, da lembro, nossa, lembro. da nossa época lá. Valeu, Cléa, Você... obrigado. Cléa é uma das minhas coordenadoras na autoescola que eu ensino. Ah, legal, viu? Um Márcio abração. José também fez algumas disciplinas conosco, ele se formou antes que a gente. Ele fez algumas Pô, disciplinas conosco. eu lembro também, lembro sim. Dona E, Angélica, saúde para você, muita paz, viu? Mãe de nosso amigo aí, nosso Jorge Júnior. Obrigado, Angélica. Muita saúde para você. Deus abençoe. Obrigado pelo prestígio aí com a gente. legal. Professor, então, Alunos meus, Carol, Ana Letícia. Deixa eu mandar um beijo aqui para esses alunos também, fica à vontade, queridos. professor. Ana Tem que citar Letícia, ela aí. Carol, meus alunos do ensino médio do El Shaddai, meus alunos de Sociologia, de Filosofia, aí presentes conosco. Professor, a área de humanas você está abrangendo toda, né? A área de Rapaz, humanas. eu tô um verdadeiro bombril. E utilidades. Eu tô com história do sexto ao nono, no Colégio Shaddai, tô com ensino médio, filosofia e sociologia, que eu adoro. No El Shaddai também, ensino médio, tô com artes e sexto ao nono no CELS, no Saber aqui também na Eduardo. Eu gosto, porque são áreas que tudo uma conversa com a outra. Tudo vai cair na história. Todas elas não tem para onde correr, todas elas vêm da história. Se eu for falar de artes, eu tenho que falar de história. Se eu for falar de sociologia, eu tenho que falar da história. E aí vai. Filosofia nem se fala. Tem que falar da história. Aí Mas tudo com se certeza, conversa. É muito bom. Eu com gosto. certeza, mas bate-papo aqui também, até para a gente enaltecer também a nossa área, a área de história, porque às vezes fica menosprezando, não é isso? E é muito importante É, a gente conhecer um pouco da nossa história. Hoje mesmo, 8 de julho, é o minha amiga bicentenário. Silvana Barbosa entrando aí. Boa noite, Silvana. Obrigado. Justamente, o que você está falando é muito importante. Não é a área de humanas como um todo, viu? Inclusive nossas amigas professoras. A gente vê pouco incentivo da sociedade nessas profissões de humanas, pedagogia, de forma geral, e uma grande valorização na área de exatas, dos cursos de medicina, de engenharia, de direito. A gente percebe isso. Nós, na nossa época, a gente já vinha percebendo que já estava se diminuindo a oferta, a procura estava diminuindo. A gente ainda teve a sorte, a gente chegou com uma turma, mais de 50 Completa. pessoas, uma galera. Eu lembro que foi uma galera, primeiro período, sala com mais de 50, uma galera. Então, ainda estava forte, mas hoje em dia, se você for dar uma olhada nas instituições, na Unip, na UFS, tá? Não se vem valorizando, não. Você vê, eu vejo isso no ensino médio, poucos alunos dizem que vão fazer alguma coisa relacionada a humanas, mais exatas, medicina, engenharia. Mas isso aí. Mas Então, essa cabe a nós, só concluindo, cabe a nós
valorizarmos. Então, esse espaço que você abriu aí para a gente discutir algumas obras literárias que envolvem história e muito mais, muito importante. Valeu mesmo. Pronto, então, justamente isso eu já vinha pensando nisso há algum tempo. Eu até falei para você, vinha pensando nisso, mas ficar prorrogando, mas eu disse, não, agora vai, a gente tem que conversar mesmo um pouco sobre história, sobre literatura também. É, Sim, sim. Josi amanhã, vamos conversar com Josi, vou conversar com Josi amanhã sobre o Guarani de José Alencar, um livro fantástico Muito bom, também. muito bom. Peraí, deixa eu só Então, recusar aqui. vamos comentando assim e ajudando na discussão, no debate, na ampliação de ideias, Não, com certeza. E tirando os livros do mofo nessa quarentena, botando a gente para se ver, para matar a saudade, para abrir um espaço de discussão sobre tudo. Isso é interessante, isso é muito bom. Rever os né, amigos, que é mais importante. com certeza, esse debate aqui, esse diálogo é muito importante. Já faz tempo que eu sinto falta também. Com certeza, e Márcio José, nem pensava mais de ver Márcio José. E Faltou o várias Tiago aí, pessoas aí. mas Thiago justificou. Ele disse que ele sofreu um acidente ontem, está com a perna machucada, Eita, melhoras para ele, melhoras para ele. mas ia estar na reunião também, uma live agora, estava marcado, mas o Thiago também já conversei com ele. Vamos apresentar aí nas próximas semanas um livro bacana, um livro difícil de achar. Vou disponibilizar ele em PDF, mas um livro bacana mesmo. Qual é o título? É O Negro no Brasil, de Clóvis de Moura. Muito bom, muito bom. Só pelo Ele, título. ele que propôs esse livro aí. Estou estudando também, já acabei de ler o Guarani e vou lendo também o livro para poder realmente. Não, esse quando você falou, eu peguei ele domingo à noite, eu fui devorá-lo. Eu fui marcando, fui abrindo, fui marcando. Inclusive, eu nem segui nada dele, a gente foi batendo um papo aqui, mas eu marquei muita coisa interessante aqui. Marquei de início que ela começa com Silvio Romero, né, que homem da ciência, representante de Sergipe, estudante de Direito na Escola de Direito do Recife. Também ela cita Tobias Barreto, mais à frente ela cita Tobias Barreto, que também é dessa academia de Direito de Recife. E aí ela vai falando das teorias raciais que vão chegando aqui com toda a força. Ela vai falar também do início da sociologia, que vai coincidir com esse período com o Emílio Durkheim lá na França. Então, o debate dos sociólogos também sobre essas teorias raciais que estão sendo reproduzidas vai ser discutido na sociologia. Depois ela vai falar dos homens de letra, quando ela vai falar aqui do Machado de Assis, né? E nas falas de Machado de Assis, que escrevia no jornal do Rio de Janeiro, Silvio Romero vai bater de frente com essas falas também, vai gerar um debate aí entre os dois. E, sobretudo, as teorias raciais que estão sendo produzidas lá, o determinismo, o positivismo, que está chegando aqui, e as pessoas de ciência não têm tanto olhar crítico e vão apenas reproduzir isso. Então, Então é justamente isso. isso. Então, a gente, só para a gente fomentar mais um pouco, essas teses, essas teorias, elas vão chegar na República com mais força ainda, a partir de 1889. Isso. E serve de justificativa, porque no Rio de Janeiro, os bestializados mesmo, vai apresentar isso, que é José Moreira de Carvalho. isso, José Maurício de Carvalho vai entrar forte as políticas de higienista, para higienizar a cidade, afastar o negro do centro da cidade, colocar o negro na favela. Isso tudo é política de Estado que segue essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento. É isso É, mesmo. coincide com aquele período da Belle Époque, onde a referência era Paris, a França. Então vai querer transformar o Rio de Janeiro nessa França brasileira. E um dos primeiros impactos vai ser justamente esse, tirar as pessoas dos cortiços, que estão lá no centro do Rio de Janeiro, para embelezar a cidade, e aí só vai ficar para essas pessoas as áreas desprivilegiadas que vão ser os morros. Vai ser nesse momento que vai começar aí no Brasil esse tipo de habitação que é presente nas grandes metrópoles. São as favelas, os aglomerados nas áreas mais desprivilegiadas.
Com certeza. justamente. Então, você falou aí o Cortiço, só como coisa, mas tem um livro também chamado O Cortiço, de Luiz Azevedo, que ele também traz aspectos desse período também, dá para aprender bastante. Fica uma deixa aí para quem quiser comentar, para a gente poder Professora também. Alexandra entrou aí, forte abraço, professora de português de ensino médio do Colégio Shaddai. Obrigado, Alexandra, sua presença aqui conosco. Já estamos chegando quase no tempo que a gente é combinado, né, de 30 a 40 minutos. Com o teste, Eu acho tô que aqui. Quer conversar? Eu tô aqui. então, vamos continuar conversando aqui um pouco mais. Tá, a divisão, vou apresentar um pouco mais a divisão do livro. Ele é dividido em 6 capítulos, não é isso? Não, um pouquinho mais. É mais Ele tem muito mais. introdução. Não, tem muito mais porque também ela termina colocando todas as referências os locais que ela foi, então ela coloca nas notas os artigos que ela investigou, que ela chegou às conclusões. No primeiro ela trata dos homens da ciência, isso que eu falei para você, de onde essas teorias estavam vindo da Europa e as instituições científicas no Brasil reproduzindo isso. Depois vai falar de uma história de diferenças e desigualdades, quando ela vai falar dessa chegada de imigrantes com o término dessa escravidão em 1888. Depois ela vai falar das etnias do povo, visitando as instituições que tratavam disso no período, com os museus e os institutos históricos geográficos recém-criados. E ela vai perceber que nessa construção da história do povo brasileiro, da formação da identidade do povo brasileiro, está sendo privilegiado somente a etnia branca. O índio está sendo visto apenas como um ser místico, digamos assim, uma fábula, até dizendo, e o negro, de forma alguma, tendo representatividade, tendo algo escrito sobre a história dele, e apenas o branco sendo como protagonista dessa construção da identidade do Brasil. E aí ela vai nos museus paulista, do Pará, museus etnográficos do Rio, em Pernambuco. Depois ela vai falar dos institutos históricos, e ela disse que vai estar construindo a história oficial. Então a gente sabe quem está construindo essa história. Quem estava no poder na época. Então vai privilegiar quem? Poderosos. Depois ela vai para as faculdades de Direito, depois de Medicina, que eu achei um fato curioso, que o discurso era tão grande para tentar justificar a delinquência em cima do negro, que ela vai colocar como um dos seus capítulos, ela vai iniciar assim, a medicina. Faculdade de Medicina, como sanar um país doente. Os médicos, tem alguns que eles vão tentar dizer que não olhem para o criminoso, e sim, não olhe para o crime, perdão, e sim para o criminoso. Então ela vai dizer que as universidades, não, as faculdades de medicina vão tentar justificar a delinquência em cima da etnia negra. Vai tentar achar, de algum modo, que é um fator genético que contribui para a delinquência no Brasil naquele momento. Ou seja, um discurso altamente racista. Um discurso Então, altamente racista no início do século XX. tem o determinismo, né, o determinismo social, o darwinismo também. Isso, quando ela trata lá do início da sociologia com Emílio Durkheim, sociologia vai nascer da independência da filosofia, né? Então, todo sociólogo vai ser um filósofo, mas nem todo filósofo vai ser um sociólogo. Então, a sociologia vai ganhar a independência da filosofia e vai tentar estudar a sociedade através da ciência, né? Através da ciência, através das experimentações, através dos estudos científicos. E para produzir ciência, tem que fazer uma coleta bastante detalhada de informações para que se produza ciência. Testes, A mais B, comprovações. Então, essa ciência, essas falsas teorias, que ela cita em vários momentos do livro, essas falsas teorias, ninguém tinha uma crítica tão forte com relação a essas teorias em si, iam transmitindo isso como verdade. Então, os locais onde era para se ter um viés mais científico, mais crítico, né, para produzir ciência realmente, não. Pegou isso
e trouxe como verdade absoluta, e isso foi repassado na sociedade de forma geral. Com certeza, professor. Então, mas partindo mais, já para a gente estar, daqui a pouco está encerrando, justamente a abolição, que foi feita uma propaganda enorme do abolicionismo, da abolição, e da chegada da República também, foi feito essa propaganda, mas o povo viu que a maior parcela da sociedade era negra, o povo viu que nada daquilo que foi prometido para a República, questão de liberdade, de igualdade, foi cumprido, não é isso? Não teve Não, nada do que foi dito. não, E, os negros não foram indenizados de nada e só contribuiu para essa desigualdade que existe hoje. E quando a gente vai ver nos grandes centros, os privilegiados, essa grande massa, infelizmente, é herança, é fruto disso aí. com certeza, é algo estrutural, mas às vezes Isso, vamos pensar que é algo recente, que é algo que nem custa mais, não, é algo não. estrutural, pensado, é algo pensado, idealizado e justificado. Esse Tem uma racismo, raiz, não é à toa, tem uma raiz. aham, com certeza, professor. Tá, Tem uma professor, raiz, tem uma dívida muito grande lá atrás. com certeza. Pronto, então, só para mais uma pergunta para você. Qual a importância da história e da literatura na formação da identidade, nessa construção? Rapaz, tem toda, tem, tem toda como é que eu vou dizer? Tem toda uma importância, porque são através a literatura, principalmente, vai refletir os nossos hábitos, nossos costumes, nossas tradições. Então, tem, tem toda uma importância, principalmente a literatura. Se a gente comentar hoje sobre as religiões afro, a gente vai lembrar automaticamente de Jubiabá, de Tieta, de Jorge Amado, ou seja, um grande literário que foi considerado populista, mas que vai colocar na literatura dele, que era de caráter popular, vai colocar os aspectos culturais da época, né, a burguesia, o coronelismo. Então, a construção da nossa identidade, ele vai fazer isso como vai fazer de uma maneira, não vou dizer lúdica, mas de uma maneira atrativa, digamos assim, colocando de pano de fundo história de pessoas comuns, mas que nessas histórias comuns, se você for olhar ao redor dessas histórias comuns, de pessoas comuns, de mulheres e tal, quando você vai olhar o cenário em volta desses personagens, é o cenário do Brasil. Então, a construção da identidade, né, eu tenho certeza que para o baiano é forte isso, por quê? Porque ele vai colocar ali as culturas, as tradições, os acontecimentos. Então, para a literatura tem um grande papel na história, um grandíssimo papel na construção da identidade da história do povo brasileiro. A meu ver, Absoluto. né? Não, com certeza, eu concordo plenamente. Tem o Jorge aí que está dizendo, só conhecendo a história iremos construir grandes futuros. É, Passa por isso ele também. vai demorar um pouquinho, viu? Porque o pessoal não quer saber muito da história, não. É por isso que é interessante a gente fazer esse tipo de coisa que a gente está Então, fazendo aqui agora, de abrir um debate, de comentar alguns livros, que é para ver se isso cresce. O pessoal parece que não está indo muito pro lado do intelecto, não, viu? O pessoal quer ir já para o mastigadinho, já para televisão e acabou. Então é muito bom a gente estar valorizando as humanas hoje aqui, fazendo esse bate-papo, falando de história, falando de literatura. Isso é muito importante. Fortalece, principalmente aqui na nossa cena em Sergipe, que é carente disso. A gente aqui, a gente tá meio que cada vez mais a gente está sendo engolido pelos outros cursos, tal. Não se tem uma valorização assim muito grande. Eu pelo menos não vejo no ensino médio os meninos dizerem assim, muito raro. Tem, lógico, existe, mas é raro em comparação às áreas de exatas. É muito raro. com certeza, com certeza. Então, tem algo que me chama a atenção, geralmente, quando estou assistindo debate, algo assim, assistindo entrevista, que é uma espécie de ping-pong. Quando vai encerrar as entrevistas, eu quero dar só Vamos, 4 perguntas para você, para a gente tomara que eu dinamizar. lembre, tomara que eu lembre de lata aí as minhas preferências. Vamos lá. Não, com certeza. É uma música para você.
Rapaz, uma música, O Doce Mistério da Vida, de Maria Bethânia. Boa. Eu tenho em mente Maria Bethânia, mas não a música, mas eu em mente Maria Bethânia. Um livro, então, outro livro além do Espetáculo da Graça, né? O Povo Brasileiro, eu tenho até ele aqui, deixa eu pegar ele aqui. O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Esse livro aqui é fantástico. Pra gente de história, esse livro aqui é outro clássico. O Povo Só, Brasileiro, de Darcy Ribeiro. só o fato como ele foi Esse escrito, livro, né? isso é. Esse livro Brasileiro, aqui é já estava muito fantástico. doente quando estava escrevendo esse livro. Ele disse que antes de morrer ele tinha que deixar essa grande obra para a população, para o povo brasileiro. Então, é um livro espetacular, tem que estar na biblioteca, tem que estar na mente, É, no caso, é outro, brasileiro. é outro apanhado antropológico muito bom do Brasil. Rapaz, dois. Tanto esse com o Espetáculo das Raças, quanto esse aqui, O Povo Brasileiro. Então, um livro, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Muito bom. Opa. Vamos outra pergunta aqui. Uma inspiração para você. Inspiração. Rapaz, eu tenho várias inspirações. Os meus mestres na Unip, de todos eles eu tenho um pouquinho hoje. Da doutora Ilka, do professor Daniel, do professor Emerson, do professor Ferronato, da Vou professora, tentar terminar todos. da professora Anne. De todos eles eu carrego, meus mestres são minha grande inspiração. De todos eles eu carrego um pouquinho de coisa. Meus alunos, Silvana está aí nos prestigiando, Silvana sabe, meus alunos fazem pintura rupestre, meus alunos fazem aqueles utensílios de argila dos homens pré-históricos. Isso tudo é o professor Daniel. Isso tudo, quando eu vou fazer essas atividades com ele, eu lembro logo do professor Daniel, que Tá a gente referência. se aventurou nessas, nessas, nessas experiências na faculdade, no curso de pré-história. A gente fez ferramenta de pré-história, utensílios de argila. Então, isso tudo eu carrego dos meus mestres. Então, meus mestres são minha grande inspiração. Se eu Opa, citar um, eu vou ser egoísta com os outros. Então, meus mestres, todos eles. De todos eles eu carrego um pouquinho de coisa. Até hoje. outra pergunta para fechar aqui. Qual a sua ideia de liberdade? A minha ideia de liberdade. Olha, eu vou ser polêmico, viu? A minha ideia de liberdade é justamente defender, você meio Rousseau, é justamente defender a opinião do outro, mesmo que essa opinião do outro não venha bater com a minha. Mas a minha ideia de liberdade é eu ter essa noção de, pelo menos, escutar, ouvir a opinião do outro e respeitar. Então, liberdade para mim é isso. Pelo menos respeitar. Acho que o respeito mútuo é essencial. Você vai construindo a sociedade melhor, né? Com certeza. Esse Com certeza. diálogo. Com Não, certeza. é isso mesmo. Acho que conseguimos apresentar um pouco do livro. Acredito que apresentamos sim, com certeza, um pouco do livro. Falamos um pouco com nossos colegas aí, matando um pouco da saudade. Então, espero na Gente, eu quero próxima agradecer. poder. Eu que Pode quero falar. agradecer, vai desculpando aí o improviso. Quero agradecer o pessoal que estava aqui com a gente, muito aluno, muita professora que trabalha comigo. Obrigado, gente, por ter prestigiado aí nosso bate-papo sobre esse livro. Quero agradecer você por ter escolhido para eu ser o primeirão aí. Eu acho que você teve lembrança do tempo da faculdade e quando os professores chegarem, quem quer apresentar primeiro, eu sempre me disponho. Eu sempre era o primeiro, acho que você pegou uma lembrança aí disso aí. E eu fui o primeiro e quero estar prestigiando vocês aí nesses encontros, debatendo esses livros todo dia. Vai ser bastante interessante. Quero ver você, Josi, amanhã a gente conversar aí sobre o Guarani. Foi muito bom. Henrique, valeu, Henrique. Então é isso. Obrigado pelo convite. Isso é bom para a cena de humanas aqui. A gente é carente disso. Então vamos fortalecer a área de humanas, literatura, história. A gente tem muita coisa registrada aí, muita coisa escrita. O livro não morreu, nem vai morrer. Disseram que ia morrer, que nada. Tá só começando. O livro vai passar gerações aí. Com certeza, com certeza.
Então, Com professor, muito certeza. obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Agradeço que de prontidão você aceitou, que é algo instigante. Quando você ouve, quando você convida alguém para uma conversa, para algo, e a pessoa diz de prontidão, estou pronto, vou sim, com certeza, então isso Ah, motiva para vou. participar. Vou porque não foi um bate-papo, foi um deleite, porque esse livro teve demais. É uma Quando é algo que a apresentação. gente gosta. Quem tiver curiosidade desse livro aí, busca ele. Eu vou tentar disponibilizar na bio, tem um drive com Eu vários não sei livros. se existe em PDF, mas eu acredito que existe em PDF, porque é uma tese de doutorado. Eu acredito que existe em PDF. O Espetáculo das Raças. Muito bom. Cientistas, instituições e a questão racial no Brasil, de 1870 a 1930. Só para a gente encerrar, Rony, para a gente não esquecer. Tem alguma solução aqui nesse livro? Não. Mas ela abre o debate sobre a questão racial, sobre o discurso racista e já clareia um pouco as ideias e faz a gente entender o que é tão forte agora no século XXI essas questões raciais, porque era um discurso dito como verdade pelos cientistas lá no século XX. Valeu. Valeu, professor. Então Muito obrigado. isso ajudou, só para concluir meu raciocínio, Desculpa, professor. a Porque cortou construir aqui. isso ajudou a construir esse discurso racista que a sociedade produz. Com certeza, com certeza. Então, como eu abri a conversa aqui, é um, é um livro atual. Mesmo que ele traga traços Bastante dele, atual, bastante atual. Bastante atual e para o momento, ideal para o momento. Professora Mona Lisa de História do Colégio Céus. Ô, Mona, chegou bem no finalzinho da nossa live. Muita gente aí chegou depois, mas eu tenho certeza que foi porque esqueceu. Mas muita gente disse que ia prestigiar e tal. Obrigado, gente. Todo mundo que apareceu aí. Obrigado. Esperamos na próxima. E amanhã tem com o Josi aqui às 19h30 também. O Guarani de José Alencar. Muito bom, muito bom. Para os próximos dias já tem algum programado para a Josi? Josi vai dar show amanhã, espetáculo. Sim, sim. Josi, Josi com certeza. Na próxima terça tem Os Miseráveis, que é um livro, uma adaptação de Valci Carrasco com Ítalo Andrade. Sim. Tem O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, para a próxima quinta. Rapaz, Nelson Rodrigues, porque tá aqui fácil. Nelson Rodrigues, eu tenho o teatro completo dele. Eu vou até dar uma olhada aqui já no Beijo do Asfalto. Muito bom. Esse cara aqui é fantástico. Para não esquecer, com o professor Alex também, que ele formou um período, acho que você não acompanhou, foi um outro período lá na faculdade, mas eu ainda peguei algumas matérias com Sim, ele, então ele se sim, dispôs também sim. a comentar esse livro aí. O de Nelson Rodrigues, Beijo no Asfalto, Exato, isso mesmo. eu tenho ele aqui no teatro completo. Esse aqui, na verdade, é o teatro completo de Nelson Rodrigues. Aí tudo que tem dele é a Bíblia Nelson Rodrigues. É muito bom. A coletânea é muito boa. Vou prestigiar, sim. Pode contar com a minha presença aqui, que eu vou estar aqui prestigiando vocês. Pronto, então, muito obrigado. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela Valeu presença aí. vocês. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente até agora. Obrigadão, professor. Até mais, né? Até mais. Valeu.